soldada de cima do muro avistou a cabeça do colossal. A soldada de cima do muro avistou a cabeça do colossal. E a Emma? Vagabunda. Eu assisti o anime Black Blutter e pra mim ele foi um dos mais viciantes. Então no vídeo de hoje você vai acompanhar a minha opinião sobre as temporadas de Black Blutter. E se você não viu o anime, eu recomendo que você veja esse vídeo com cuidado, já que há pequenos spoilers, mas nada que vá atrapalhar a experiência das pessoas. E se você já viu o anime, deixe nos comentários e acompanhe esse vídeo para relembrar o que aconteceu e ver se você concorda com minha opinião. E aí, Otakus e Nerds, beleza? O meu nome é Emma e você está no canal The Otaku Nerd Show. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre Black Blutter, um dos animes mais recentes que eu já vi. Então você vai acompanhar a minha opinião. E sem mais enrolações, vamos ao vídeo. Mas antes de eu falar sobre o anime e a minha opinião, eu preciso contar a história para vocês entenderem. A história conta do conde Ciel Fantorhive, um conde de 12 anos de idade que, junto com seu mordomo Sebastian, vão enfrentar algumas aparições sobrenaturais e vão fazer uma investigação de crimes e desses casos que acontecem. Então a premissa vai ser isso, e a gente vai descobrir um pouco mais sobre o passado do Sebastian, do Ciel e dos empregados. É um anime que ao mesmo tempo é bastante sombrio, tem bastante comédia. A primeira temporada do anime com certeza foi uma das mais sombrias, mas ao mesmo tempo uma das mais engraçadas. Ela tem 25 episódios e foi lançada no ano de 2008. E eu acho que essa segunda é a melhor temporada de Black Blutter. Ela é o começo da história, mostra os personagens, quem são eles, vão introduzindo a história. E eu realmente gostei desse anime. Porque apesar dele ser bastante sombrio, ele tem bastante comédia. Então ele acaba intercalando bastante entre suspense e comédia. Então não faz com que o anime seja tão pesado. E caso vocês perguntem da violência, a violência é até que bastante presente no anime, mas ela não é explícita e não tem tanto sangue quanto em alguns outros animes como Attack on Titan. Então o sangue não é uma questão que atrapalha muito. Então, pessoal, eu não me expressei muito bem nessa hora, só que realmente o anime tem bastante sangue, mas não é algo tão grotesco, não chega a ser um gore como Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul nem é tão gore assim, mas enfim. Tem bastante sangue, porque é um anime seinen, então tem sangue, mas não é nada exagerado, não é nada de tão alarmante. Então deixei esse aviso aqui porque eu acabei me expressando mal e não falei realmente, mas o anime tem bastante sangue. Só que tem um problema que ele faz várias piadas achando que é uma coisa, mas na verdade é outra. E eu acho que é um ponto mais interessante do anime, são esse tipo de piada, não que seja tão engraçada, mas é algo que faz descontrair naquele clima do anime. Às vezes você fica até chocado e fica tipo, realmente isso aqui aconteceu? Isso é muito pesado. E quando você vai ver, é uma cena muito engraçada, como a cena do Corzeiro. Sebastian! Por favor, aguente, jovem mestre. A dor já vai passar. Desse jeito você vai me matar! Eu sinceramente nunca vi ninguém morrer por causa de um corset. Que o Ciel tava colocando um corset e o Sebastian tá apertando, ele vai gritando e a gente acha que é outra coisa, mas na verdade é só a porcaria de um corset. Então é bem engraçado esse tipo de cena que acaba dando uma descontraída bastante no anime. Mas isso não tira o fato dele ser muito, mas muito sombrio. Até o próprio clima e também a animação mostram esse tipo de coisa, que ele vai ser sombrio. E a gente tem mortes que são bastante inesperadas, que a gente sinceramente não ia reparar que esse tipo de coisa seria tão explícita e estaria tão na nossa cara. E infelizmente tem uma morte logo no começo do anime que eu fiquei muito triste, porque pegou um fato da realidade, que foi o Jack, o estripador, e colocou uma história com um dos personagens do anime e que fez que algo fosse bom, que conseguia misturar a realidade com
a ficção, da história. E isso foi muito bom. É um anime que se passa na época vitoriana, eu não contei isso, mas é um anime que se passa nessa época, lá mais ou menos no ano de 1888, 89. Então é bem interessante o anime, eu pelo menos curti pra caramba ele. Ele tem uma pegada um tanto quanto legal, divertida e ao mesmo tempo sombria. E os casos foram uma das coisas que mais me chamaram a atenção. Eu adoro investigações e a gente ia acompanhando o Sebastian Ciel nessas investigações e era bem divertido você descobrir que na verdade uma coisa não era outra, que eles pensavam inicialmente, isso aqui, mas na verdade eles descobrem uma coisa totalmente diferente. Isso que dá uma graça mais no anime, que as investigações nem sempre são 100% completas. E outra coisa muito boa nessa primeira temporada é a relação do Sebastian e do Ciel, porque é uma relação de mestre e uma pessoa que vai obedecer esse mestre. E o Sebastian, ele é muito, muito forte. Só que há um contraste que ele fala que é apenas um mero mordomo e que não é nada demais aquilo. Ele dá porrada, ele não morre por tiro, ele mata pessoas com um garfo, uma faca, ele dá voadora, dá chute. E ele só fala, sou um mero mordomo, não sou alguém tão especial pra ser tão forte. E as pessoas se impressionam com o Sebastian, de tanto que ele é talentoso, quanto ele é forte. E principalmente a relação dele com o Ciel, que os dois são inseparáveis. Então, é bem legal que o anime mistura essas investigações sobrenaturais, mistura também a comédia, o humor, e também vai contando um pouco mais da história do Ciel, porque ele é um conde de 12 anos, e a gente não pensa que um conde de 12 anos vai ser alguém tão maduro como o Ciel é. O Ciel, apesar de ter apenas 12 anos e ser considerado uma criança no anime, ele é uma pessoa muito séria e que discute melhor que muitos adultos naquele mundo. E que ele resolve tudo na base do tiro, da porrada. E obviamente que não é ele que faz, é o Sebastian. Mas é algo bem interessante isso no anime, que vai mostrando várias coisas que formam a temporada ser única. É um anime único. É um dos poucos que falam da era vitoriana lá na Inglaterra. Esse anime se passa na Inglaterra, então na era vitoriana. E se eu não me engano era vitoriana por causa da Rainha Vitória ou algo do tipo, mas no anime, se eu não me engano, é por conta disso, já que a rainha daquela época era a Rainha Vitória, se eu não me falho a memória. Não sei se na vida real é isso, mas como o anime trata bastante sobre realidade e a ficção, eu posso acreditar que ele tenha pegado isso da nossa realidade para colocar na realidade do anime. Então, eu achei muito boa essa temporada, com certeza uma das melhores. Agora eu vou falar da fatídica segunda temporada, que é uma temporada extremamente filler e que não faz muito sentido na linha temporal do anime. O que dá pra perceber é que o Ciel, ele acaba se envolvendo com um novo grupo de pessoas. E uma dessas pessoas é o Alois, que ele é um garoto da mesma idade do Ciel, mais ou menos da mesma idade, e ele tem outro mordomo, o Cloud. Então é a relação entre o Ciel, o Sebastian, e o Cloud e o Alois, que é o garoto Lorde. Eu acho o Alois um filho desgraçado, filha da puta, assim, outro nível dele. Ele é chato, ele é arrogante, ele é insuportável, ele é um cara que não dá pra se levar a sério, é chato pra ele só faz reclamar, é malvado com todo mundo, até com os próprios funcionários ele é cuzão. Então, eu não gostei do Alois, ele é um cara muito arrogante e mereceu morrer mesmo. Porque esse cara era muito arrogante e muito chato, então eu não engolia ele no anime, achava ele um pé no saco, e ainda bem que ele morreu, porque não fazia nenhuma diferença na história. Então, a segunda temporada vai contar mais da briga entre o Cloud e o Sebastian, porque parece que eles têm algum tipo de rixa, e tem algumas coisas que eles sabem sobre respeito do Ciel e do contrato que ele tem com o Sebastian. Então, é algo muito que é confuso, porque certas coisas acontecem que não acaba fazendo sentido. E é muito confuso algumas coisas, como a morte do Aloys. Ele realmente morreu? E por que ele morreu? Porque dizem no anime que foi o Ciel que matou ele
quando ele deu aquela facada, quando ele deu uma espadada na barriga do Aloy. Só que o Grill, ele também aparece lá quando a carruagem do Aloy ela bate. Então eu não sei se foi o próprio Ciel que deu a espadada, o Aloy estava se cuidando, mas parece que ele não estava cuidando direito, que estava saindo muito sangue e provavelmente morreu de hemorragia. Então, eu tava repensando aqui e eu acho que foi o Cloud que matou o Aloys. E eu não me engano, foi o Cloud. Ele já tava meio mal, aí o Cloud dá uma mãozada na barriga do Aloys, eu não lembro. Mas alguma coisa que o Cloud matou o Aloys tá na minha cabeça. Acho que foi no último ou penúltimo episódio da segunda temporada. Mas é uma temporada filler, então eu não vi com tanta atenção quanto eu vi a primeira e a terceira. E parece que a alma dele foi pro corpo do Ciel, por alguns motivos que no anime é tratado, a alma dele vai pro corpo do Ciel e fica uma briga entre o Ciel e o Aloys. Então é algo que você fica muito frustrante, fica, meu Deus, isso nunca vai acabar, porque é muito chato isso, porque toda hora o Aloys fica gritando no corpo do Ciel, ele faz decisões que o Ciel não tomaria, faz coisas que são, tipo, não condizem com a realidade do anime. Então é bem chatinha essa temporada, ela não tem tanta ação. A ação ela tem até que bastante, mas não é do nível da primeira temporada. Ela é bastante enrolada e foi 12 episódios jogados no lixo, mas eu assisti. E o final também é totalmente descartável. O Ciel não vira um demônio, gente. Então é algo de outro mundo ele virar um demônio. Não tem nem explicação pra alma dele virar de um demônio, não tem sentido. Então acho que eles só botaram pra ganhar mais dinheiro. A melhor temporada de Black Butler com certeza é a terceira. Eu sinceramente amei tanto o design dos personagens como a animação, e a abertura também é uma das melhores dessas três. É a melhor, eu acho muito boa a música, o ritmo, os personagens e a própria abertura em si. Eu adorei essa temporada e com certeza foi a melhor. Nessa temporada, o Sebastian e o Ciel, eles precisam ir num circo, já que esse circo, quando chegam à cidade, várias crianças dessa cidade acabam desaparecendo e esse circo tem algum tipo de ligação com o desaparecimento dessas crianças. Então, Sebastian e o Ciel vão se infiltrar naquele circo para poder ter mais informações e descobrir o paradeiro dessas crianças. E lá, finalmente a gente vê o Ciel, ele metendo a mão na massa pra fazer. Porque um dos defeitos do Ciel é ele ser muito dependente do Sebastian. Parece que tudo que faz é o Sebastian, todas as coisas. Mas vocês vão me falar, mas porque o Sebastian é quase como um pai, tipo... Então, é aquilo. O Ciel, ele não sabe fazer nada. Não sabe se vestir, não sabe cortar uma simples batata, não sabe carregar as coisas. Ele é muito fraco, mas isso é por causa das doenças que ele tem. Que ele tinha também quando criança. Então, ele é muito fraco e ele é muito dependente do Sebastian. Até para entrar pro próprio circo, ele quase não entrou. Porque ele não iria conseguir sem a ajuda do Sebastian. O Sebastian deu um migué que conseguiu fazer o Ciel entrar no circo. Então, é um pouco chato isso do Ciel sempre depender do Sebastian. E nessa temporada mostrou que ele tá pelo menos um pouco afastado do Sebastian, mas mesmo assim, quem ia ajudar a lidar com os problemas era o próprio Sebastian. Então, isso era bem chato, porque, tipo... o Ciel precisa de um pouco de independência. Tipo, ele tem 13, 14 anos de idade e não sabe fazer as mínimas coisas. Até amarrar um próprio sapato ou colocar a própria camisa, ele não sabe, porque é o Sebastian que faz aquilo. E a gente vê também que a maioria dos problemas do Ciel, quem vai ajudar é o Sebastian. E até os próprios personagens falam que o Ciel precisa se desapegar um pouco do Sebastian, porque... é aquilo, o Sebastian não vai estar lá para sempre para poder ajudar o Ciel, que foi mostrado no final da primeira temporada, que o Sebastian deu um sumiço, deu um perdido, e o Ciel não sabia quase nem voltar para Londres para poder saber o que aconteceu com o Sebastian.
Então é bem chato que ele tem que depender tanto do Sebastian. Isso que foi bom na terceira temporada, de mostrar um pouco de independência por parte do Ciel. Ele começando a aprender que ele não pode contar 100%. E é bem divertida essa temporada, apesar desse clima de sequestrar crianças, ele ainda tem algo bem especial que é um clima descontraído por ser num circo, que é bem descontraído porque é um circo. O circo é um lugar de diversão, mas é um contraste porque ali tá envolvida num esquema de mortes, de sequestros, de tortura. Então é algo bem que tem muito contraste, um lugar feliz para crianças se divertirem, mas na verdade quem estão sofrendo são elas. Então é um ponto bem interessante que tem nessa temporada. E a gente vê também um dos ceifadores, o Will, entrando em ação porque ele falou que tem que coletar algumas almas. Então fica a rixa entre ele e o Sebastian para conseguir os seus próprios objetivos, o Sebastian e o Ciel investigarem o que está acontecendo naquele circo, e o Will ele quer selar essas almas e fazer o trabalho dele. No circo eles receberam outros nomes, o Ciel, o Smile e o Sebastian como Black, porque o Sebastian usa muito preto, ele é tudo de preto, então é um contraste com as roupas que ele usa. E o Ciel ele tem esse apelido de Smile porque ele precisava dar um sorriso antes de entrar no circo, que era uma das coisas mais importantes. E ele dá o sorriso mais fofo que ele poderia dar. É muito bonitinho essa cena, porque a gente sabe que o Ciel passou muita tristeza, muita coisa na vida dele. Mesmo sendo uma pequena criança, ele teve que sofrer muito. E, inclusive, o contrato é uma das consequências desse sofrimento que ele teve. Então, muito feliz dele estar dando um sorriso, a gente tá vendo aquilo porque pelo menos ele sabe sorrir. Então a gente sabe que em algum momento, quando a história retornar, pode ser que ele volte a sorrir como a Lizzie sempre quis. Então eu acho bem interessante que tenha isso no anime. E vai mostrando que o Ciel tá investigando, tá ajudando o Sebastian nessa investigação, uma das poucas que ele ajuda. E nesse caso, ele conhece um novo garoto, mas depois descobrimos ser uma garota, que vai dividir o palco com ele, que vai ajudar, eles têm uma amizade que vai ser bem trágica no final do que acontece. E a investigação tem que parar, porque o Ciel, ele volta a ter crises de asma infantil. Quando ele era criança, ele tinha asma, e o próprio Sebastian não sabia disso, que foi uma das vergonhas, entre aspas, pro Sebastian foi não saber que o Ciel tinha asma infantil. Então, o Ciel começou a vomitar, passar mal, ter muita febre. E foi no momento que a gente viu um pouco de afeto por parte do Sebastian pelo Ciel. Ele o ajudou, o carregou até a mansão. Foi uma cena bem bonitinha também do Sebastian dando um pouquinho de afeto pro Ciel. Que a gente sabe que, por conta do que ele sofreu, ele não conseguia ter mais afeto, não conseguia sentir, ele se achava muito adulto, o Ciel se achava muito adulto pra ter um carinho. Então ele é muito frio e com certeza ele tá sofrendo por dentro pelas coisas que ele fala e por muita coisa. Então foi bem bonitinho essas cenas também do Sebastian dando um pouco de afeto pro Ciel. E a gente vê que tem uma cena bem engraçada no meio da temporada, que o Príncipe Soma, ele fala: poxa, Sebastian, você precisa ser um pouco mais carinhoso com o Ciel, porque ele tá doente, então você tem que mimar ele, que era uma tradição do Soma, quando ele estivesse doente, a avó ou a empregada que estivesse lá mimasse ele porque ele estava doente. Então o Sebastian tenta fazer isso com o Ciel, não dá muito certo. Kansama? Say ah. Wait, just what the devil are you playing at? Oh, is it too hot? How very thoughtless of me. I should cool it. Goodness me. Oh, but you're acting like quite the spoiled child. Então é uma cena bem engraçada, bem descontraída, que a gente vê que o Ciel ele não quer nenhum tipo de afeto, a gente não sabe o porquê. É engraçado o Sebastian, um homem tão sério, ele tá falando aquele tipo de coisa porque não é do costume dele falar coisas carinhosas pro Ciel, porque é muita relação de mestre e de uma pessoa que obedece, ou também pelo contrato. E a gente vai em direção pro final, que é trágico, é um final trágico.
a gente descobre quem é o raptor dessas crianças e a gente vai entrando nesse mundo, descobrindo o porquê ele fazia isso e porque o Ciel estava numa carta de uma das integrantes do circo, porque todos os principais do circo são irmãos e tem ligação com esse raptor, e por isso que eles estavam raptando crianças. Então, tem uma ligação, o Sebastian descobriu que o Ciel estava naquela carta, e por isso que ele também saiu do circo, porque poderia ser um risco se descobrissem que aquele era o Ciel Phantomhive. Então, eles saíram daquele local, e o Sebastian, ele foi meio safadinho para poder descobrir o nome do Ciel e as informações, o nome do sequestrador, do cara que mandava no circo sequestrar essas crianças. Então, é pesadinha essa cena e por isso que o anime tá mais 18 na Netflix, mesmo que essa temporada ainda não esteja na Netflix, mas está disponível na Crunchyroll. Então, no final, o Ciel, ele é convidado para ir na mansão desse sequestrador, e a gente vê que ali era um show de horrores com aquelas crianças. Um show que basicamente era um show de tortura. E que essas crianças, elas eram colocadas pra morte. Elas literalmente tinham que fazer coisas extremamente perigosas para morrerem. Então a gente vê o horror que aquele cara psicopata estava se divertindo com morte de crianças inocentes. Então é muito revoltante isso e o Ciel ele fica em choque. Porque não tem o que fazer. Então, crianças morrendo na minha frente, não posso fazer nada, não consigo falar, não consigo me mexer. E aí, esse cara leva o Ciel para um quarto especial que ele fala: é isso que eu queria fazer com você. E é um quarto que pro Ciel é muito, mas muito, muito marcante. Mas por algo muito ruim. Que foi lá onde ele foi sequestrado, torturado, e foi ali que ele conseguiu o contrato. É uma réplica desse local, mas não se sabe ao certo se ele foi realmente o local, mas parecia que esse Lorde tinha interesse no Ciel em comprar e fazer aquelas coisas, e ele queria fazer justamente com aquelas crianças, ele queria fazer a mesma coisa que o Ciel aconteceu com ele, só que agora ali é passado. E agora ele não tá dentro da jaula, ele tá fora, então ele pode fazer alguma coisa. E eles vão lá por conta que o Ciel tava ameaçando esse sequestrador, e o Sebastian tava ameaçando um dos filhos adotivos desse sequestrador, que é um dos principais do circo. E então o Ciel acaba matando esse homem por ódio, raiva, porque ele mesmo disse nessa temporada que ele vai fazer a humilhação do que fizeram ele passar, as pessoas que o humilharam agora vão ser humilhadas. E essa coisa que ele tem me lembrou um outro anime, não sei qual é, mas me lembrou, não sei, mas enfim. Então, o Ciel, ele tem essa vingança, entre aspas, pelo menos. Não a vingança, porque esse cara acabou não colocando as mãos dele no Ciel, mas o que ele tava fazendo a mesma coisa que ele fez passar com outras crianças. Também esse cara que tava de refém, que era um dos filhos adotivos, ele teve sua mão cortada, seu braço cortado pelo Sebastian. E o Ciel, ele tomou uma atitude que pra mim foi extremamente triste, porque apesar dele ter sofrido aquelas crianças estarem num estado irreversível, ele fez uma coisa que, querendo ou não, é muito dolorosa pra gente ver no anime, porque ele toma essa decisão, e é uma decisão bem pesada mesmo. Então você se sente muito em choque naquela cena. E também essa temporada teve os destaques dos funcionários da mansão Phantomhive. O Finian, a May e o Baron, eles tiveram o seu destaque e foi muito foda a cena deles lutando contra a facção desse sequestrador de crianças do circo, contra os principais. Então foi bem foda essas cenas, porque tem um motivo daqueles funcionários estarem lá e eles terem sido contratados, que é dito isso na primeira temporada. Então, essa temporada é a melhor. Eu não consegui nem expressar tudo que eu gostaria, porque senão o vídeo ia ficar com 20 minutos só falando da terceira temporada. Então é isso, pessoal. Eu não falei tudo que eu gostaria de falar, então eu posso fazer um vídeo comentando, uma live, ou até mesmo comentar no Pagocast ou em outro podcast,
ou apenas uma conversa casual entre mim e vocês, falar mais sobre a minha opinião nesse anime. Esse anime é maravilhoso, eu com certeza dou 10, tirando a segunda temporada, que ela foi bem baixinha, não foi tão boa, mas ela merece um 7,5, porque ela não foi tão ruim comparado a outros animes, e também não foi tão ruim em questão de roteiro, só porque ela realmente não me agradou e não fez tanto sentido pra mim. Então, eu adorei esse anime, recomendo pra todo mundo que queira assistir. É um ótimo anime, ele tá no Netflix, ele é mais 18, mas como eu disse, é uma violência que, apesar de ser bastante presente, não é muito explícita. Mas tem algumas cenas um pouco de duplo sentido, que na verdade é um duplo sentido ao contrário. Você pensa que é aquilo, mas na verdade é outra coisa bem mais engraçada, como foi o caso do Corset, que eu comentei. Então é isso, pessoal. Eu recomendo vocês assistirem. Se você gostou, deixa o seu like, aquele padrão normal de YouTube. E eu tô ficando por aqui. E é isso. Um beijo, abraço, fui. Tchau!